Hoje eu quero conversar com você sobre coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dos 30. E a primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre o praticar dizer não. Eu sei que dizer não é uma dificuldade de muitas mulheres e eu, até os meus 32 anos, não entendia que isso era um problema para mim. E aí eu pensava inconscientemente, eu não tinha consciência, mas para mim, no dizer não a alguém, talvez eu estivesse sendo grossa, egoísta, ou até fosse uma má cristã por isso. Mas não é assim. Eu achava que a minha missão era agradar a todos. E isso parecia para mim que era uma demonstração de amor, mas eu não estava percebendo que o agradar a todos, na verdade, estava me adoecendo. Hoje eu entendo que a minha paz, a minha energia e o meu tempo, eles são preciosos e que eu não preciso me preocupar em satisfazer as expectativas dos outros em relação ao meu sim. Eu posso sim dar o meu não e me sentir bem com isso. E também, gente, existe muitas formas de você dizer não. E é importante que a gente aprenda isso e que a gente entenda que o não, ele é necessário e que o não é uma forma também de autocuidado. Então, reveja isso na sua vida. Eu gostaria de ter conhecido mais a mim mesmo. Parece que ninguém nos ensina a nos observar, a olhar para dentro de nós, a observar como nós agimos, reagimos, as nossas habilidades, buscar descobrir, né, a nossa personalidade, o nosso temperamento. E, gente, quando eu descobri essas coisas, foi assim libertador para mim, literalmente. Porque muitas coisas eu achava que de alguma forma era um erro na minha vida, aquele jeito que eu me comportava, aquela emoção que eu sentia em uma certa situação, aquilo parecia tão errado para mim, mas eu ainda não tinha me conhecido de uma forma que eu deveria me conhecer. Eu ainda não tinha entendido e aprendido qual era o meu temperamento, que por causa daquele temperamento eu tinha as minhas fraquezas, mas também tinha as minhas forças. E é importante entender que tudo isso não te define, o seu temperamento não te define, nem a sua personalidade, nem as suas fraquezas te definem, mas o que te define é quem você é aos olhos de Deus. Foi importante eu entender que Ele me criou de forma única, com detalhes únicos e detalhes que possuem um propósito, até mesmo naqueles que eu queria esconder. Então, a minha dica é: conheça a si mesmo. Isso é libertador. Faça testes de personalidade, de temperamento, mergulhe fundo. Passar mais tempo com Deus no lugar secreto. Eu nunca imaginei que havia tanto poder no lugar secreto. Eu confesso que em alguma parte da minha vida cristã, da minha caminhada com Deus, eu me distraí, eu me concentrei em mais fazer para Deus do que viver com Deus. E aí eu acabei me afastando da minha essência, me afastando da minha identidade, me afastando do primeiro amor. Mas chegou um dia que Jesus ele fez o convite para mim, um convite para mim voltar para esse lugar. E quando eu voltei, foi maravilhoso. E nesse templo de secreto foi o lugar que Deus ele pôde mais me transformar. Ali eu, naquele momento com Deus no secreto, eu podia me humilhar, chorar diante dele, derramar minhas lágrimas. Eu podia me arrepender dos meus pecados que ele estava trazendo à luz. Era um lugar também de quebrantamento. Então, se hoje você sente que você se afastou desse lugar do secreto, do seu tempo com Deus, saiba que há poder nesse lugar. Então, que você volte para esse lugar e experimente aquilo que Deus pode fazer na sua vida enquanto você está no secreto. Outra coisa que eu gostaria muito de ter aprendido antes dos 30 é me posicionar diante daquilo que eu não quero mais viver. Essa palavra posicionamento foi a palavra, o start inicial do meu processo de cura em Deus. Ele me falou essa palavra, se posicione.
E por um tempo eu fiquei tentando entender qual posicionamento era esse que Deus esperava de mim, mas depois as coisas foram ficando mais claras e houve um tempo na minha vida que eu olhei para minha vida e eu falei, eu não quero mais viver isso. Então eu tive que mudar algumas coisas. Eu tive que mudar algumas amizades que não faziam mais sentido, e aí eu me posicionei em relação a pensamentos que eu não deveria mais ter, pensamentos que me diminuíssem. Eu também me posicionei diante de sentimentos que eu era refém e que não estavam me fazendo bem. Me posicionar não foi fácil, mas quando você se posiciona, você convida o céu para agir em favor da sua história. Foi libertador entender que eu não preciso da aprovação das pessoas. Quantas vezes eu não deixei de fazer coisas me preocupando com a aprovação das pessoas ou busquei fazer algo buscando a aprovação das pessoas. A motivação do meu coração, ela estava no lugar errado. Eu estava sendo escrava da validação das pessoas na minha vida. Mas a verdade é que a única aprovação, a única validação que você precisa é a de Deus. E essa você já tem. Quando eu entendo que nele eu já sou amada, aceita, escolhida, aquelas vozes ao meu redor, elas perdem as forças. Ele já te aprova e isso basta. Eu gostaria de ter aprendido antes dos 30 que nem todos os sonhos que eu tenho são sonhos de Deus para mim e está tudo bem. Eu confesso que teve muitos sonhos, muitas coisas que eu quis na minha vida, eu quis muito e eu orei por elas, eu jejuei, eu clamei, mas elas não aconteceram. E quando elas não aconteceram, doeu muito, porque eu queria muito. Mas eu entendo hoje que Deus, ele não fecha as portas para nos punir, mas ele fecha para nos proteger. Nem tudo que eu queria, nem todo sonho que eu tinha ou que eu tenho ainda é o sonho dele para mim. E quando você solta aquilo que você quer tanto, quando você abre mão para Deus, entrega para Ele, isso é um ato de amor. Isso é um ato de confiança que você acredita que os planos, que os sonhos dele são melhores que os seus. E hoje, olhando para trás, eu posso agradecer por cada não, cada porta fechada, porque eu entendo que elas estão me conduzindo para o sim que vem do céu. Eu gostaria muito de ter aprendido antes de chegar nos 30, que muitas vezes, depois dos 30, eu ainda teria que recomeçar em muitas áreas da minha vida. E eu confesso, recomeçar não é fácil. Exige de nós coragem, existe uma força que vem de Deus, mas recomeçar, o recomeço que eu vivi, ele me trouxe coisas que não tem preço que paguem. Eu mudei de estado há 3 anos, eu vim de outro estado para a cidade que eu estou, que é Fortaleza. E aí, quando você muda de estado, você começa, é como começar uma vida do zero. Eu não tinha emprego, eu não tinha mais nada. Tudo aquilo que era certo para mim, tudo aquilo que era seguro, que era estável, de uma hora para outra mudou. E eu me vi diante de um recomeço na minha vida. E, gente, não foi fácil. Na verdade, ainda não está sendo tão fácil. Mas essa é a vida. A gente tem que entender que às vezes a gente vai precisar, para viver algo novo, dar 2 passos para trás, para então dar 2 passos para frente e viver aquilo que Deus tem para nós. E por último, eu gostaria de ter aprendido antes dos 30 que eu preciso abraçar as minhas falhas como parte do processo e me amar como Deus me ama, sem cobranças. Por muito tempo eu fui muito crítica comigo, muito dura, muito inflexível e ainda estou trabalhando isso em mim. Mas sabe o perfeccionismo? Que às vezes a gente acha que é um elogio, mas na verdade não é. A gente tem uma cobrança interna, uma exigência por uma vida perfeita, por perfeição, mas essa perfeição ela não existe. E eu acho que também pelo meu temperamento, esse lado do perfeccionismo, esse lado de se cobrar muito, ser autocrítica, ele é ainda mais forte, porque o meu temperamento é melancólica,
que até eu descobri há pouco tempo. E sobre conhecer a si mesmo, gente, é assim. Eu sempre achei que o meu temperamento era fleumática, mas há pouco tempo eu entendi que eu era melancólica, na verdade. Tem alguns traços de fleumática, mas o que bate forte é o melancólico. E ele tem essa característica. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, entender quais são nossas fraquezas para trabalhar nisso. E Deus nunca exigiu perfeição de mim, ao contrário, Ele me convida a abraçar as minhas falhas, a acolher aquilo que eu estou sentindo e entender que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Minhas falhas, elas não me desqualificam, mas elas me humanizam. Eu entendo que eu vou falhar sim porque eu sou humana e faz parte. E hoje eu tenho me aprendido e, na verdade, buscado a me olhar com mais graça, porque eu entendo que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. Se eu pudesse te dar um conselho comece agora. Busque se conhecer melhor, busque olhar mais para dentro de você e entender aquilo que você precisa trabalhar. Lembra dos pontos que eu falei aqui com você? Então, anota cada um deles, revisa, vê se essa também é uma dificuldade sua e busca trabalhar isso em você. Aprenda a dizer não, você não precisa agradar todo mundo, não seja tão autocrítica com você mesmo, abrace suas falhas, conheça o seu temperamento, a sua personalidade, veja suas fraquezas quais são, veja também quais são as suas forças e não deixe de ir para o lugar que pode te transformar, que é o lugar secreto, com a presença de Deus. E entenda que a mudança que você às vezes busca tanto na sua vida, ela não começa pelo lado de fora, não é você olhando para fora, mas é você olhando para dentro. A verdadeira mudança ela é de dentro para fora. Faça pequenas escolhas diariamente, com consciência e posicionamento. Amém? Até o próximo vídeo.